Olá, tudo bem? Vamos à nossa 10ª aula de contabilidade gerencial. Pois é, você que acompanhou todas as outras aulas, agora chegamos ao final desse módulo de contabilidade gerencial, onde agora a gente vai tratar de lucratividade. Vamos entender como que o índice de lucratividade é utilizado pelo contador gerencial, entender como é que ele calcula e entender a aplicabilidade desse índice nos negócios, como é que ele funciona como tomada de decisão para a alta administração da empresa. Legal? Vem comigo, vamos lá! Aqui a gente está resgatando um pouco da nossa primeira aula, onde a gente apresentou o conceito de padrão versus real, né? Variação do comportamento quantitativo, variação do comportamento financeiro de um produto, de um serviço, quanto a sua situação orçada versus a sua situação real. Lembra disso? Se você não lembra, resgata lá as nossas primeiras videoaulas que você vai entender claramente o que a gente está tratando. A gente vai pegar, na verdade, essa forma de calcular, identificando as variações mistas, e trazer para comparar o nosso comportamento agora com o mercado. Então, na verdade, a lucratividade é um índice, um indexador, mas antes de efetivamente de eu aplicar e julgar e chegar a esse índice, eu preciso fazer alguns deveres de casa. E um dever de casa é, na verdade, eu analisar a formação do meu resultado. Então é importante eu julgar o comportamento da formação do meu resultado para aplicar e interpretar, melhor dizendo, o que o indicador de lucratividade está me trazendo. Formação de resultado é objeto também de uma nossa videoaula tratada anteriormente, não deixe de olhar lá. Eu preciso, para utilizar a lucratividade, analisar o comportamento da receita, né? Para analisar o comportamento da receita, o contador se utiliza principalmente da análise horizontal, análise vertical, aquelas análises que você já conhece muito bem. Para julgar da mesma forma o indexador lucratividade, eu preciso fazer aquela análise da relação custo, volume e valor. Ou seja, eu interpretar o comportamento do meu custo do material fabricado, do custo do material vendido, para julgar, julgar de forma segura a minha tomada de decisão. Então, na verdade, a lucratividade ela é um elemento, um indicador fundamental, porque independentemente do tamanho da empresa, se é uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande, ela precisa medir o seu orçamento. Ela precisa medir o seu resultado, fazer projeções do seu resultado. Ela precisa efetivamente julgar o detalhamento dos seus custos inerentes, tanto receita quanto despesas associadas aí à sua DRE. Ou seja, ela precisa fazer o planejamento e o presente e futuro do comportamento do seu resultado. E aí é que entra o índice de medição do resultado, do lucro associado. Legal? Aí você vai me perguntar, tá, Douglas, como é que você calcula então a lucratividade? O conceito é muito simples. Antes mesmo da gente tratar da fórmula, vamos abordar o conceito. E o conceito ele é muito simples. É um comparativo, uma correlação entre o lucro líquido e a receita líquida. Então eu faço o quanto da receita líquida está incorporada dentro do lucro líquido. Aqui eu estou efetivamente fazendo um comparativo das atividades operacionais da empresa, né, quando a gente trata de receita líquida, comparando com o resultado final da empresa, que aí aqui eu tenho posição operacional, posição não operacional, gastos não inerentes aí à atividade fim do negócio, etc. e etc. Então, o índice de lucratividade é o meio que eu vou estar medindo a rentabilidade média das minhas vendas. Se eu comparo o meu lucro final com a minha receita líquida, eu estou medindo exatamente o comportamento das minhas vendas naquele período objeto de análise. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque eu posso comparar o meu resultado
com o resultado do mercado, com o resultado daquelas empresas que estão ali diretamente ligadas ao concorrente, os players associados ao meu negócio. Chegamos ao índice. Como é que a gente faz esse índice? Está aqui, eu compartilho para você a formulinha extremamente simples, porque você já entendeu o objetivo desse indexador, desse medidor. Na verdade, a literatura ela trata de índice de lucratividade, ela trata de ROS, né, que é o Return on Sales, que é o retorno sobre as vendas. A formulinha está aqui. Lucratividade, né, o índice de lucratividade é igual o lucro líquido anual sobre a receita anual, e aí você faz a conversão de decimal para fração, multiplicando esse resultado dessa equação por 100. Tá? Então é muito tranquilo. Vamos compartilhar um exemplo, vamos traduzir isso tudo em exemplo, que aí com exemplo fica melhor a nossa compreensão. Vamos ler junto aqui na tela. A empresa com faturamento anual de X, 200 milhões aqui. E custos operacionais de 120 mil. O custo operacional, na verdade, eu vou ter então a diferença de 200 para 120 vai ser meu lucro, né, meu lucro bruto. Dado o tamanho do exercício, eu tenho aqui 40 mil de outros gastos associados à minha operação, né? 40 mil aqui no caso de tributos inerentes. Montando a nossa DRE, respeitando aí a regra, eu vou ter faturamento, menos custo, o resultado bruto, menos os tributos, eu vou ter meu resultado líquido. Ora, eu acabei de falar para você que a fórmula é comparativa do resultado líquido com a minha receita líquida. Fazendo aqui um par, eu tenho 20% de índice de lucratividade. O que significam esses 20%? A cada R$100 efetivamente que eu tenho de venda, 20%, R$20 desses R$100 é para o meu bolso. Então, fiz a venda, 20 para o meu bolso. Fiz a venda, mais 20 para o meu bolso e assim sucessivamente, para a gente calcular ponto de equilíbrio, calcular alavancagem, calcular todos os indexadores que a gente tratou ao longo aí dos nossos bate-papos nas nossas videoaulas. Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, resgata cada uma delas que está lá, eu preparei justamente para você. Legal? Entendeu, né? Tranquilo? Vamos aumentar aqui então o sarrafo. Vamos subir um pouquinho aqui, já que você está fera em compreender isso. O índice de lucratividade ele serve justamente para medir o quão você está bem na parada. Né? Você já entendeu isso. E se está bem para a parada, você pode comparar, como eu te disse, para o mercado, mas também você pode comparar com exercícios anteriores ou até mesmo exercícios projetados. No caso aqui, o exemplo que eu trago para você é de um comportamento projetado. Vamos supor, aqui do lado, a projeção dessa DRE, ela se dá dessa forma. Ali não tem novidade nenhuma, né? Vamos ler junto. A receita líquida menos os custos, receita bruta menos as despesas, eu tenho um resultado, aqui eu estou aplicando uma fração, um percentual de imposto e contribuição social sobre o lucro, sobre esse resultado, eu vou ter um resultado final aqui de 7.875. Vamos guardar. Após o vai e vem de informações, eu cheguei ao real. Lembra que, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu comecei a falar nesse nosso bate-papo que a gente tem que resgatar o conceito de variação de preço, variação de quantidade, não é? Olha aqui ele na tela. O meu real, então, ele foi um pouquinho diferente do meu previsto. Estou colocando aqui para vocês. Aqui embaixo eu estou detalhando o que aconteceu, né? Em um, o que aconteceu no outro. Justificando, melhor dizendo, as DREs apresentadas. Do lado da projetada, eu tenho aqui uma receita líquida anual projetada de 100 unidades. 100 unidades a R$400 cada unidade. No lado real, eu tenho 95 unidades a 380, ou seja, efetivamente eu vendi menos a um preço menor. Né? É a leitura que a gente está fazendo. CMV projetado em compensação, o real
o projetado ele foi maior do que o real. Eu estou fazendo aqui um comparativo de um para o outro. Estou dizendo aqui de forma bem clara, né, o imposto de renda e a contribuição sobre o lucro, 25% sobre o lucro operacional. Aqui vai ser tanto do projetado quanto do real, não vai ter diferença nenhuma. Parar, respirar, vamos ler o que tem nesse slide. Então, vamos fazer de uma forma bem tranquila para a gente considerar o entendimento pleno e absoluto. Eu preciso fazer comparações. Para fazer comparação, nada melhor, né, para ajudar a contabilidade, apesar de eu ter apresentado 10 vídeos para você, mas é importante o seu raciocínio estar agora concatenado, considerando todos os tópicos que nós abordamos. E aqui é importante, como eu tenho um projetado no real, nada melhor para eu entender e justificar com determinados comportamentos de eu fazer uma análise horizontal, uma análise vertical em cada rubrica da minha demonstração de resultado do exercício. E foi o que eu fiz aqui, é o que eu estou dizendo aqui. Ela ajuda a análise horizontal, a análise vertical, ela ajuda. E aí a gente tem uma fotografia, né, que eu estou botando aqui embaixo. A receita líquida projetada de uma é um, a receita líquida projetada de outro é outro. É importante, então, agora, a partir desse momento, vamos segregar a análise comparativa real orçada da receita, a análise comparativa real orçada dos custos. Mas por que só desses dois? Né? Por que você está falando, destacando esses dois, você pode perguntar. Porque esses dois é que vão compor a minha base de interpretação do meu resultado operacional. Daí a importância de eu estar medindo efetivamente esses dois. Parou? Respirou? Aqui na tela, então, eu tenho o comportamento de variação. O delta aqui está representando a figura, né? Está representando o conceito da variação. Então, a gente precisa, nesse momento, fundamental explicar o comportamento da diferença entre o real e o projetado, tanto na quantidade quanto no preço. É o que eu estou colocando aqui para cada um de vocês. Quantidade 95 para 100, então eu tenho uma quantidade aqui menor projetada. E o preço, consequentemente, menos R$20, de 380 por vídeo. Considerando a posição total, está entendido aí, muito claro para você. Vamos resgatar o conceito lá da posição real orçada. Olha o que eu estou compartilhando contigo. A variação da quantidade e a variação do preço. A variação da quantidade é pegar a nossa formulinha lá de variação com quantidade. É o preço projetado pela diferença real, né? Menos o efetivamente projetado. É o que eu estou botando aqui, vamos guardar menos R$2.000 aqui de variação em quantidade. A variação do preço, na verdade, né, é a diferença do preço multiplicado pela quantidade projetada. Eu tenho menos R$2.000 da mesma forma. Então, eu tenho uma variação aqui negativa da receita, tanto em quantidade quanto em preço, de menos R$4.000. Ora, se a minha expectativa eram 3.900, então tive aqui uma variação mista, né? Tanto a quantitativa quanto a de preço, de R$100, de 3.900 para R$4.000. Vamos guardar mais uma vez essa informação. Lembra do que é uma variação mista? Você está lembrado do que é variação mista? Variação mista, então, é o comparativo dos dois. Como é que você chegou a essa variação mista, Douglas? Não quer fazer daquela fórmula? Pega a variação, os menos 5 da quantidade e pega os menos 20 em preço. Multiplica um pelo outro, você vai dar 100. 5 vezes 20, você vai ter 100. Né? Aqui eu estou botando para você aqui embaixo para facilitar o teu entendimento da onde que eu tirei os 3.900, que é o comportamento dos 4.000, mais a variação mista, os 3.900 aí para facilitar a sua percepção. Vamos respirar agora que chegamos à reta final. Agora eu tenho a segurança de afirmar que meu comportamento de receita, ele teve ali uma variação de 100. E o custo? É importante também eu julgar o meu custo, né?
o impacto não se deu só na receita, com relação à quantidade e preço. Vamos fazer a mesma coisa para o custo da mercadoria vendida. É o que eu estou compartilhando com você aqui na tela. Então, o custo projetado e o custo real. Considerando a quantidade projetada, a quantidade real, o custo projetado e o custo real, eu tenho aqui uma variação do meu custo de R$800. Para que isso serve, né? Qual é a aplicabilidade de você analisar esse comportamento? O objeto do nosso bate-papo era a lucratividade, você já entendeu a fração lá da lucratividade. Mas a análise dessa variação oriunda aí do comportamento real orçado vai nos levar a aplicar o índice. Então, não é só aplicar o índice, porque o índice ele te diz a sua capacidade de produzir riqueza, mas o mais importante que eu quero compartilhar com você é da onde que está vindo essa riqueza e por que essa riqueza não está sendo produzida, se for o caso. Legal? Eu espero, então, que você tenha entendido muito bem o conceito do que é a lucratividade, de como se calcula a lucratividade, qual o impacto da lucratividade nos negócios e da importância, efetivamente, do contador gerencial fazer uma análise geral de todos os posicionamentos como forma de tomar a decisão ou orientar o tomador de decisão de uma forma mais segura através desse tema tão importante da contabilidade, que é a contabilidade gerencial. Legal? Se você tiver qualquer dúvida, revisite os videoaulas anteriores. Se persistir a sua dúvida, escreve para mim que eu vou ter imenso prazer em compartilhar o conhecimento contigo. Legal? Fica na paz, tudo de bom e não deixe de assistir as próximas aulas de novas ideias que estão chegando. Tchau!